No Acre são 7 horas mais 30 minutos. Estou de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta quinta-feira, 14 de setembro, agradecendo sempre a sua audiência e a sua companhia. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu converso agora com o diretor-presidente do Instituto de Terras do Acre, Glenilson Figueiredo, Nil. Nil, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, Tião, bom dia. E aí, como é que está o processo de regularização fundiária no estado todo? Olha, nós estamos com isso muito avançado, né? Nós tínhamos uma meta a início de janeiro de 2017, que era mais 15 mil, nós fizemos a contabilidade e com certeza vamos conseguir chegar aí tranquilamente em 2018 com mais de 60 mil títulos entregues. Hoje nós estamos em todo o estado? Em todo o estado. Hoje nós estamos na casa dos 42 mil, né? Esse trabalho que chegou nessa posição de destaque, mas foi graças a um esforço concentrado, principalmente do nosso governador Tião Viana, porque além de investir em pessoal, né, fortalecimento do Instituto com equipamentos adequados, né, e capacitação, nós também tivemos algumas alterações na nossa legislação, que foi os saltos que nós precisávamos de qualidade e de procedimentos também para poder avançar com a regularização fundiária, que era um entrave. E também todo esse arcabouço que foi criado com as instituições e parceiros que proporcionou esse salto na regularização fundiária. Eu digo o seguinte, sempre não tem como só um ente fazer a regularização fundiária pela sua complexidade. Temos bairros, temos municípios que existe para cada situação uma legislação, uma metodologia, um trabalho para ser desenvolvido que é diferenciado. Não é o copia e cola que você faz num, você faz no outro. Então, para a gente, essa complexidade, ela é muito difícil, porque quando você chega num determinado área para regularizar, seja ela urbana, seja ela rural, você tem que primeiro fazer esse estudo de qual a metodologia que você vai estar aplicando no processo de regulação fundiária. E diga-se de passagem, às vezes as pessoas pensam que você fazer um processo de regulação fundiária em determinada área, é só você colocar um título na impressora e imprimir. Não é. É muito, muito, muito mais complexo que isso. Vamos falar um pouquinho da área urbana. Se você for atuar na área urbana, você primeiro tem que levantar toda a cadeia dominial daquele imóvel, daquela região, daquele perímetro que você vai atuar. Se ali é urbano, se está dentro do perímetro urbano, se está de uma área particular ou de uma área pública. Se não tem litígio, se não tiver litígio, aí que a gente vai poder começar a fazer o trabalho de cadastramento e do GEL, que também é complexo. Você imagina, um bairro como o Areal, que tem mais ou menos lá 900 famílias, onde só 600 entregaram documentação. Por que você cita sempre o Areal? Não, nós temos diversos, só em Rio Branco são 17 bairros que nós atuamos lá. Não é porque você mora lá não, mas é um bairro também que era uma reivindicação muito, muito antiga, e você sabe muito bem disso, dos moradores. Por quê? Porque era uma área particular e que tinha chegado toda a infraestrutura e a regulação fundiária não tinha chegado. Então, não tinha chegado e deve ainda. estar recebendo nos próximos meses, né? Esse processo já foi dado início, nós estamos já bem mesmo na fase final disso, só que às vezes você está na beira do gol e ainda tem alguns entraves que você tem que vencer e supera isso. Então, assim, a gente fica muito feliz porque nós temos hoje o Tribunal de Justiça, os cartórios, a Prefeitura de Rio Branco, a própria associação de moradores, né? Os moradores que se envolvem muito, apesar de muitos ainda não apresentar a documentação que é exigida por lei, mas esse processo tem avançado muito. E na área rural, aqui no município de Rio Branco, pegando o Cinturão Verde, e aí nas áreas Panorama, Catuaba, Extrema, Liberdade, essas áreas, são 12 áreas, se eu não estou enganado, aqui no município de Rio Branco, que nós estamos atuando, que vão estar recebendo um título que tem uma previsão de quase 2 mil títulos. Isso, para a gente, é um salto de quê? De qualidade. Por quê? Porque esses produtores que esperam pela sua regulação fundiária vão ter seu título, vão poder fazer financiamento, vão poder valorizar a sua propriedade, e é isso que a gente quer. É isso que o governador Tião Viana quer. Que o produtor rural, o homem da cidade, o homem do campo, tenha essa segurança jurídica para poder realmente fazer da sua propriedade uma área mais produtiva. Se quer ter uma área urbana, se ele quer melhorar, quer fazer os investimentos necessários, ter acesso às linhas de crédito. Então, esse programa de regulação fundiária, que atua nos 22 municípios, né, na área urbana e na área rural, para a gente é um vetor de desenvolvimento regional e local. Agora, Glenilson,
Alguns municípios do estado estão 100% regularizados, 100% titulados, vamos dizer assim. Outros municípios ainda estão em fase final. Rio Branco, por exemplo, teve um grande destaque para o grande número de títulos que foi entregue desde o início da gestão do governador Tião Viana. Em contrapartida, Cruzeiro do Sul, que é a segunda maior cidade do estado, não se tem, a impressão que se tem é de que não tem uma movimentação muito grande por lá na questão da regularização. É verdade isso? Olha, não só Cruzeiro do Sul, mas nós temos outros municípios, porque para a regularização fundiária urbana é de responsabilidade do gestor municipal. Ponto. Se o gestor municipal não tem interesse, com certeza a regulação fundiária não vai avançar. Como Cruzeiro do Sul e outros municípios que nós temos também, o gestor não tinha interesse de fazer isso. Então, já tivemos uma conversa com alguns prefeitos, principalmente de Cruzeiro do Sul, falando da importância... Da gestão passada de Cruzeiro não tinha interesse, por isso que isso não aconteceu. Seria isso? Isso. Agora o prefeito Derlei está demonstrando esse interesse? A gente já conversou com ele, e ele realmente demonstrou interesse, e nós estamos trabalhando uma proposta para que a gente possa montar parceria. Porque não adianta, não é possível só o Estado entrar e a Prefeitura não ter a contrapartida. Mínima possível. Então, quando a gente azeita isso, a gente tem um trabalho muito mais, menos oneroso e muito mais em conjunto, que esse é o objetivo que a gente quer fazer. Por exemplo, em Tarauacá, nós estamos desenvolvendo um trabalho lá muito forte, deu uma parada agora, mas nós estamos já conversando com a prefeita para voltar. E outros municípios também que são parceiros que nós estamos atuando, porque o governador Tião Viana, ele não quer ver a cor partidária, ele quer que a gente desenvolva o trabalho e que a população chegue ao benefício. Então, independentemente do partido político, da pessoa que esteja à frente ali da prefeitura, nós estamos fazendo esse trabalho de conscientização, de sensibilização, por determinação do próprio governador, para que esse projeto possa chegar em maior número de pessoas possível. Aqui em Rio Branco, alguns bairros, como você citou, estão na fase final, ali na boca do gol, como você disse. E quais os bairros que vai ser iniciado o processo ainda? Olha, nós estamos em 17 bairros em Rio Branco, então a gente deu uma parada porque, como já tinha esse volume muito grande de áreas sendo trabalhadas em Rio Branco, nós primeiro queremos zerar essa que já está dentro do Instituto e aí poder abrir em outras áreas. E cria uma expectativa dos moradores, né? Ficam esperando. Claro, fica esperando. À medida que você vai pegando ali aquele monte, aqueles que já foram iniciados ficam na expectativa, esperando e acaba atrasando tudo. Então assim, a gente está dando essa evasão para esses que já foram trabalhados, que já foi feita audiência pública, que já foi feito o trabalho de cadastramento, de georreferenciamento, de o projeto urbanístico da localidade. E aí, quando esses avançar, a gente vai abrir outras frentes de trabalho. Mas em Rio Branco, a gente só está trabalhando nesses 17 bairros, que são, para a gente, que chega um volume de quase 15 mil títulos, né? Se a gente conseguir aí dar essa vazão até Natal, Ano Novo, vamos ter muitas festas aqui em Rio Branco, e a ideia é essa mesmo, que a população possa ter as suas áreas regularizadas, porque não é só para fazer o financiamento. Então esses 17 bairros receberão título na mesma data, em datas próximas, vamos dizer assim. Não vão ser na mesma data, mas aproximadamente, porque como o volume é muito grande, não dá para você trabalhar entregar tudo de uma vez junto. Mas assim, nós vamos trabalhando, um exemplo, vai para o cartório, registra, volta, e aí quando a gente tiver esse processo já superado, porque assim, às vezes um errozinho pode atrasar todo o processo. Então, às vezes uma ação judicial que a gente não identificou e conseguiu identificar para o processo um pouquinho, porque essa ação ela impede de a gente tocar o processo de regulação fundiária. Então, tudo isso dificulta para que esse processo venha a ter uma agilidade ou não. Como é o caso de bairros que nós trabalhamos, que menos de 50% da população entregou a documentação. Como é que a gente vai regularizar um bairro que tem, por exemplo, 1.000 moradores e só 500 entregaram documento? Então, o trabalho que eu tenho para regularizar um lote é a mesma coisa de regularizar 1.000. Então, por isso que... Isso para o trabalho? Para, porque assim, é um número muito grande de inadimplentes que a gente não pode tocar. Então, a gente tem que esperar, tem que fazer um trabalho de conscientização, divulgação no bairro, sensibilizando eles, chamando os moradores novamente para uma conversa, um diálogo muito franco e verdadeiro. E aí, com isso, a gente, depois dessa sensibilização, identificando aqueles que estão com pendência, a gente possa estar efetivando, diminuindo essas pendências. E já foi detectado por que muitas vezes acontece isso de o morador não querer colaborar entregando a documentação? Muito se fala que diz que com o título vem também o IPTU.
E alguns têm medo, é verdade isso? Olha, o IPTU, independentemente da regulação fundiária, ele vai ser cobrado. É um imposto que é obrigação do gestor municipal cobrar. Então, independentemente de você ter sua área regularizada ou não, o IPTU vai chegar para você. Porque é um imposto sobre o terreno, a área que você está utilizando, seja sua ou não. Então, isso é uma lenda que se anda, que se fala, mas que o IPTU, o gestor municipal, todos eles têm que cobrar isso, porque depois, senão, eles podem ser cobrados pelos órgãos de controle, e aí pode se complicar o gestor. Então, o IPTU e a regulação fundiária são dois instrumentos que não andam paralelo, não. Eu posso entrar numa área para regularizar e você há 10, 20 anos está pagando IPTU. Ou eu posso regularizar uma área e depois de 10, 15 anos o IPTU pode ser chegado a ser cobrado. Então, isso é muito relativo. E são perguntas que a gente faz para que as pessoas que estão em casa acompanhando o programa, que muitas têm esse pensamento, deixem ele de lado, colaborem com as equipes do Interact que estão no sol e na chuva fazendo o levantamento, né, Glenilson? Assim, o IPTU é um imposto que tem que ser pago para levar melhoria para o seu bairro. Então, se todos pagarem o benefício, claro, com certeza os investimentos vão chegar, como é o caso de programas estruturantes como Rua do Povo e outros mais. Então, não é só receber, é uma obrigação de cada cidadão, de cada pessoa pagar seu imposto. Porém, a regularização fundiária, ela não está vinculada a isso. A regulação fundiária é um programa e a cobrança de IPTU que a prefeitura tem é outro sistema, é outra metodologia que ele utiliza. Mas, claro que se cruza isso, claro. Se o prefeito quiser cruzar, cruza. Mas a ideia da regulação fundiária, ela é muito isso, porque você tem uma área, uma casa, sua casa no areal, por exemplo, ela vale hoje R$50 mil. Depois dessa área regularizada, automaticamente ela vai dobrar o seu valor. Então, para a gente isso é muito importante, o quê? A valorização. Por que uma área no Rio de Janeiro ali, no Copacabana, tem um preço e lá em Miami também, a Beira-Mar tem outro preço? Nós estamos falando de áreas regularizadas, de áreas que são área turística, né? Mas se você pega uma área em Cruzeiro do Sul e uma área em Rio Branco, por que Cruzeiro do Sul as áreas são mais caras? Então, são esses detalhes que nós temos que observar. É uma realidade mais cara o Cruzeiro do Sul? Em alguns casos, sim. Então, são uma realidade que nós temos que observar. Por quê? Porque, às vezes, nós temos uma área regularizada e uma área não regularizada. Claro que uma área regularizada você pode comprar financiada pela instituição financeira. E uma área não regularizada só em dinheiro à vista. Então, isso facilita as transações imobiliárias, isso facilita o quê? Dá confiança para quem está adquirindo ou para quem está vendendo, de você vai ter uma transação legítima. Então, a regulação fundiária é um vetor de desenvolvimento local, é um vetor de desenvolvimento regional. Por quê? Porque na produção ele pode, nas instituições financeiras, buscar ali um financiamento para financiar a pecuária, para financiar a questão da piscicultura, né? Enfim, tudo que ele tem interesse, ele tem um instrumento que é a documentação da sua propriedade que ele pode dar para pegar o empréstimo. Já na área urbana, por exemplo, você tem uma casa, quer melhorar, quer pegar também um recurso, pode ir lá no banco. Então, esse processo de regulação fundiária que nós entendemos que é de fundamental importância e mais de 100 anos que ainda essas áreas não foram repassadas para o cidadão, que historicamente já consolidadas, são áreas consolidadas que não tem como reverter para o Estado, a gente tem esse processo como um processo de inclusão, de valorização e, acima de tudo, de segurança da propriedade para os moradores, principalmente que moram em Rio Branco, em cima de dois grandes seringais, o Seringal Empresa e o Nova Empresa. E isso não é fácil, é muito difícil, é muito complexo, porque no inverno tem a chuva, no verão tem o sol e a poeira. Então, tudo isso, às vezes a pessoa, nossa, mas poderia estar chegando no meu bairro, por que não chegou no meu bairro? Nós temos um planejamento até 2018 que nós vamos atender aí mais de 60% da população de Rio Branco. Então, assim, não é pouca coisa, é muita coisa mesmo. Não existe um programa da envergadura como o do Estado em qualquer outro Estado. A gente desafia alguém mostrar como é que está sendo feito nos outros estados e como é que está sendo feito no Acre. Porque você recebe o seu de graça, sem custo nenhum e já registrado no cartório. De forma rápida, quando você diz que recebe o título de forma gratuita, vem ali o título, o registro no cartório. Quando a pessoa precisa ir ao banco, pegar um financiamento ou vender o imóvel,
Ainda tem algo mais que ela precisa fazer? Precisa. A planta da casa, por exemplo? O que acontece? Depois porque primeiro passo seria a regularização do imóvel. Quando você tem um registro do imóvel já no seu nome, já venceu uma etapa que às vezes é quase impossível de ser regularizado. Porque como é que você regulariza um imóvel público para um imóvel privado? Tem que ser o poder público que tem que fazer isso. Então, você venceu uma etapa assim difícil. A segunda etapa, que seria para você ir no banco e pegar um empréstimo, é averbar a construção, a obra da sua casa nessa matrícula existente. Tem que fazer planta, memorial descritivo, né? Tem que ver a questão do ordenamento territorial do município, os recuos exigidos por lei, permeabilidade. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí, posteriormente isso, depois que você está com a certidão do INSS, quando você está com a matrícula averbada, com a BITS na mão, aí você vai na instituição. Então, é uma outra etapa que é muito mais fácil do que você regularizar seu imóvel. Nil, algo que você queira acrescentar? Eu queria agradecer vocês aqui, Márcio, e você, Tião, pela oportunidade de a gente poder estar levando informação para os nossos moradores aqui do município de Rio Branco e outros municípios, mas dizer, as pessoas que queiram informação podem estar nos procurando lá no Interac. Nós estamos ali na rua Epaminão da Jaca, ali do lado do antigo Banacre, e à disposição da população e os bairros, que nós estamos trabalhando, que as pessoas ainda não levaram documento, por favor, corram para não ficar de fora desse processo de regulação fundiária, que hoje é gratuito, ninguém sabe como é que pode ser amanhã. 7h46, eu conversei aqui com o diretor-presidente do Instituto de Terras do Acre, o Interac, Glenilson Figueiredo. Nil, obrigado por sua vinda e volte sempre. Obrigado. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta quinta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que tudo que foi exibido no Bom Dia Rio Branco de hoje, você pode rever acessando o site www.oriobranco.net. Se Deus quiser, ele haverá de querer. Eu volto amanhã, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco aqui na sua TV Rio Branco. Uma excelente quinta-feira, fiquem com Deus e até amanhã.